sou Marcelo Machado e dirigi o documentário Vila Lobos em Paris, que é um projeto do maestro, do compositor Alexandre Guerra, falando sobre as duas primeiras viagens que o Vila faz em Paris nos anos 20. Viagens que são, assim, muito importantes na constituição da identidade musical do Vila Lobos. Então, a gente vai a Paris investigar essa relação dele com a cidade e com sua própria obra. É um documentário de 56 minutos para televisão, deve estrear em breve no Arte 1. Marcelo, quando eu soube do teu filme, foi até interessante porque eu desconhecia, né, que o Villa-Lobos teve aí um longo período em Paris. Comentei até com a minha esposa, fiquei chateado que a gente esteve em Paris ano passado e eu não passei ali pelo percurso, digamos assim, não fui atrás dos rastros do Villa-Lobos ali em Paris. E eu comecei a ver o teu filme imaginando que eu ia ver mais um daqueles filmes de arquivo, com narração em off. E o teu filme tinha tudo para ser chato e ele não é. Ele é o oposto disso. Né? Eu não quero dar spoiler aqui do que as pessoas vão encontrar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a presença do Alexandre Guerra conduzindo o filme é justamente o que dá a ele um ar de originalidade muito importante. Né? Teu filme não tem nenhum cheiro de naftalina, é um filme vivo, é um filme novo, que você está falando do passado, de uma coisa lá de 100 anos atrás, mas ao mesmo tempo você está falando de hoje, né? Eu queria entender um pouco como é que foi esse processo com você. Bom, eu começo te dizendo que não é meu filme. Você diz o seu filme. Esse filme é do Alexandre Guerra. O Alexandre Guerra pesquisou esse assunto longamente, entrou muito fundo, viajou para Paris, levantou essas locações. Então, quando ele vem para mim, como diretor, ele já vem pronto, ele vem pesquisado, pensado, e vem também com um problema. O problema é que não existe o registro dessas duas viagens iniciais do Vila Lobos, esse registro, né, registro que eu digo audiovisual, acervo audiovisual. Não tem fotos, não tem. Então, ele me trouxe o convite e me trouxe o desafio. Como é que a gente faz para representar eventos que não estão registrados? E é isso, então, que foi o meu, digamos, a minha abordagem, buscar essa linguagem, buscar o jeito de contar. E acho que é também o que faz o dinamismo do filme, que deixa ele vivo, né? Os dispositivos que a gente encontrou para trazer um acervo inexistente, digamos assim. Bonjour, bonjour. Je cherche ce compositeur brésilien qui habitait ici de 1923 à 1930. Un brésilien compositeur Villa-Lobos. Est-ce que vous lui connaissez? Je connais, oui, je connais. Oh, fantastique. Je connais. J'ai des disques de micro-sillons chez moi. Wow, fantastique. Parce que j'adore la guitare classique. Oui. Est-ce que peut-être vous avez de l'Ingressi de Villa-Lobos? J'en ai un avec un livre de jazz. Fantastique. Qui Wow. venait aussi à Paris. Voilà. Oui. Wow. C'est lui.
avec Ouais, son cigare. oui. Non, mais à l'époque, tout le monde fumait des cigares. Hein. E vocês fizeram o filme durante a pandemia? Como é que foi esse processo? Assim, porque eu não percebi ninguém de máscara ali, né? Mas eu imagino que vocês fizeram esse filme durante a pandemia, ou não? Não, ele foi rodado ano passado, 2022, já Paris já estava, enfim, sem máscara, já estava liberado, a gente viajou numa condição boa. Eu lembro que a gente usou máscaras no avião para ir, só. Tirou máscaras lá, e então a gente rodou em 2022. Ele é uma produção da Maraú, que é uma produtora de Belém, foi feito através dos acordos regionais, e da Input, que é uma produtora de áudio muito importante agora aqui de São Paulo, está crescendo muito, que faz essencialmente documentários. Tem uma pós de áudio muito voltada para, sei lá, eu fiz o Arnaldo Antunes lá, a Petra fez o Democracia em Vertigem, fez no sentido mixou, né? Mixagem final, equalização e tal. Então, é uma produção dessas duas produtoras e a gente foi para Paris numa condição já boa, assim, de poder circular. Eu estava conversando com o Marcelo, né, o diretor do artístico do Inédit, né, e eu fico impressionado como a cada ano a gente tem histórias reveladas que são pouco conhecidas aqui no Brasil, né? E quando eu terminei de ver o teu filme, eu fiquei de novo com essa impressão, né, de que, poxa, as pessoas talvez lá na França, lá em Paris, conheçam muito mais a fundo ali. Eu fiquei impressionado com aqueles colecionadores de disco ali que aparecem, né? Como que as pessoas conhecem o Villa-Lobos. E talvez se você fosse aqui nas ruas de São Paulo perguntando hoje quem é Villa-Lobos, poucas pessoas conheceriam, né? Você sente isso também? Você sentiu que talvez lá ele tenha o reconhecimento que ele não tem aqui no Brasil hoje, pensando em 2023? Eu sinto isso. Então, por exemplo, você pergunta do Villa-Lobos aqui em São Paulo, todo mundo vai saber, vai te mandar para o parque ou para o shopping, né? E há uns anos atrás você podia perguntar do Villa-Lobos, a pessoa iria te falar daquela inatingível nota de 500 cruzados, onde estava estampado o Villa, né? Então, uma azulzinha, lembra dela? Então, eu acho assim, o Villa é um personagem muito presente na vida cultural brasileira e pouquíssimo conhecido, né? A música do Villa-Lobos é pouco conhecida. E muita gente cita o Trenzinho Caipira, Baquianas número 5, elas são até melodias, né, conhecidas, assim, e regravadas, interpretadas, arranjadas. Mas a obra do Villa-Lobos é uma obra imensa, ele escreveu muito. Recentemente, a USESP, aqui de São Paulo, regravou todas as sinfonias, ou melhor, gravou todas as sinfonias. Disse regravou? Não, gravou. É um trabalho, muito trabalhoso, porque ele escrevia muito, então a interpretação da música dele pede muita revisão. Revisão é repassar a partitura mesmo, achando às vezes passagens que estão erradas, né? Aquilo tem que ser corrigido, trabalhado para poder ser interpretado por uma orquestra como a OSESP. Mesmo assim, o público de música erudita acaba ouvindo e conhecendo esse trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu transito entre gêneros, né? Eu já trabalhei com Calha, já trabalhei com Arnaldo Antunes, trabalhei com música instrumental, também já trabalhei com música erudita. Então, eu gosto da música viva. Eu acho que a música ela tem que ter interesse, ela tem que tocar, ela tem que fazer sentido, tem que pelo menos bater no seu peito e te emocionar. Então, eu eu ouço a música do Villa e falo, essa música é uma música incrível, uma música que tem vida, que pode ser, mas que se ouve muito pouco. Então, assim, o filme tem esse propósito mesmo, de trazer um período ali, um recorte de uma música que é muito preciosa, que é muito interessante. Agora, se ele é conhecido aqui, eu acho que não. Se ele é conhecido lá, ele foi muito conhecido lá. O Villa foi muito conhecido. Pedro, nós estamos falando de uma música de 100 anos atrás, tá? Semana de 22, nós estamos de 23, 100 anos atrás. Então, assim, ela foi muito conhecida e muito importante na Europa, em Paris principalmente, e hoje ela está presente em alguns círculos, por exemplo, como a gente mostra na loja de violões, onde estudantes do conservatório vão lá buscar partitura, ou na loja de vinil, onde colecionadores vão buscar essas gravações. O bonito é você ver que muitas das gravações que a gente pega discos ali na mão são da Rádio France, né? Rádio France. Então, a Rádio France, você vê, ele ia aos estúdios e gravava, né? Com a orquestra da Rádio França, gravava muito da obra dele. Então, ele tinha uma penetração, uma presença, uma importância muito grande no cenário, né, de 100 anos atrás que nós estamos falando.
para você falar que hoje, hoje sim, quem frequenta concerto, quem ouve música para violão e outras coisas, conhece o Villa-Lobos. Mas talvez hoje a França conheça um pouco mais Villa-Lobos que o Brasil. Difícil dizer, difícil. Acho que eu estaria fazendo uma afirmação meio leviana se eu falasse isso. Eu acho que o Villa está aí para ser resgatado, para ser conhecido, para ser estudado. E tem uma importância que não é só a música, né? Tem uma questão cultural ali, da maneira como ele se posiciona em relação à nossa identidade, né? Uma reivindicação, né, da música originária, dos povos originários, da música dos indígenas, um reconhecimento da importância da música popular, daquilo que vem das ruas do Rio de Janeiro, e que já está ali, né? 100 anos atrás, já tem essa conversa, né? Hoje em dia pode-se até dizer que ele estaria fora do seu lugar de fala, né? Porém, eu acho que ele, pelo menos, traz à tona a importância dessas músicas originais, dessas músicas tradicionais, né? E que eu acho que constituem o Brasil, né? O Brasil é isso, né? Essa grande mistura com muitas músicas, né? O Brasil tem muitas músicas, eu acho. Ao entrar na Salle Gaveau, local onde foi muito tocado e prestigiado, é inescapável tentar imaginá-lo aqui. Pensar onde teria se sentado para ouvir, talvez com apreensão, sua música ser revelada ao público francês. Foi nesse mesmo lugar que Ravel e Prokofiev vieram lhe congratular por sua música potente e original. Não, e você falou de resgate agora, né? E uma intersecção interessante é que teu filme vai passar dentro do Inédit, vai ter uma sessão na Cinemateca Brasileira, né? E quando você diz que não há registros, né, desse período do Villa-Lobos na França, por exemplo, automaticamente eu quero trazer essa questão para o audiovisual brasileiro, né? Eu queria que você falasse um pouco de como que você está sentindo, né, esse novo momento da Cinemateca, e essa nova, pelo menos, boa vontade, né, desse atual governo brasileiro, que é bem diferente do governo anterior, em relação à preservação do audiovisual e ao resgate da nossa memória, né? Porque ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né, e resgatar. Muita, muita. Olha, a Cinemateca é sempre bem-vinda, né? Nós lutamos para trazer e reabrir a Cinemateca e conseguimos. Foi até uma rara vitória dentro do governo Bolsonaro, né? A favor da cultura, de uma instituição importante para a cultura brasileira. Então, bem-vinda a Cinemateca está lá aberta, o Inédit está acontecendo, inclusive, hoje tem festa, hoje à noite, chic show, lá na Cinemateca, quer dizer, um lugar importante de cultura, e um lugar de cinema, como diz o nome, né? Uma Cinemateca. Então, ali está o nosso maior acervo, não é só isso que a Cinemateca faz, mas ela guarda uma parte importante da memória, e ela ainda tem vários desafios de recuperação. Por exemplo, eu não sou um cara do cinema na origem, eu sou um cara que vem da televisão e do vídeo. Tá? Esse é o meu berço, o vídeo e a televisão. Então, ali estão depositados os quadruplex da TV Tupi. Uma parte muito grande deles ainda não digitalizada. Então, uma parte da nossa memória está ali, mas nós não conhecemos. Está intocada, pede dinheiro para a recuperação. Hoje em dia, você copiar uma fita de 2 polegadas, de quadruplex, é caro, né? É caro, são cabeças de vídeo caras, duram determinadas horas, é todo um processo que você tem que ficar fazendo a limpeza das cabeças com gás freon, mas, enfim, necessário e importante. E quando você fala de TV Tupi, você fala de muita coisa, né? Você tem ali um registro início da telenovela, você tem uma parte do telejornalismo histórico ali na Tupi. E eu mesmo, quer dizer, quando eu fiz o Tropicália, eu era maluco para achar os registros do Divino, Maravilhoso, o show que foi feito na Tupi. E tem gente que afirma que essa lata está lá, né? Que esse videotape existe e está na Cinemateca. Só o dia que a gente conseguir digitalizar tudo que está lá, vai conseguir saber se está ou não. Porque existe uma imprecisão na identificação das fitas, sabe? Às vezes o que você tem identificando como o rótulo ali dessa lata de videotape
ela não está precisamente o que tem ali dentro. Então tem um trabalho de digitalizar, reconhecer e tal. Então, assim, para falar dessa área, que é uma área muito da minha origem, que é o vídeo, a televisão, é um dos aspectos, fora muitos filmes deteriorados que precisam ser recuperados, né? Essa parte de, enfim, de restauro, né? Que é fundamental. A Cinemateca estava muito desenvolvida, a parte tecnológica vinha muito bem quando foi caindo depois. Hoje tem que ter novos investimentos, que é para você poder recuperar negativos antigos, positivos antigos, né? Trabalhar com esse material, ter ele aí digitalizado e na nuvem, acessível para qualquer. Então, esse é um trabalho grande, que eu acho que ainda já exigia esforços lá atrás, exige hoje. E agora, a Cinemateca está aberta, está viva, está operando, né? Eu mesmo estou fazendo um trabalho novo, estive pesquisando na Cinemateca semana retrasada, né? Existia a cópia do que eu queria ver em DVD. Aí aceita aqui, tem um computador que tinha o drive, botei, você vê, né? O próprio DVD, drive já não tem mais, as máquinas hoje já não estão. Mas tudo bem, essas mídias todas fazem parte ali do, né? Os suportes, você tem que ter, tem que tocar tudo num lugar como esse, tem que tocar VHS, quadruplex, tem que tocar DVD, tem que tocar 16, Super 8, 35, e você, tendo a condição de tocar essas mídias todas, você vai tendo acesso à nossa memória, né? O registro da nossa memória. Então, é um lugar importante, um lugar que está vivo, está aberto, mas que ainda pede esforços para avançar no trabalho, né? E é um lugar muito legal, as salas de exibição são muito boas, né? Então, toda mostra que tem lá, se você vai, o Inédito é de graça, você assiste filmes, documentários musicais nacionais e internacionais, super inéditos, de graça, vai lá, lugar ótimo, excelente, assim, de se estar. Na luta pela abertura, até o pessoal da Vila Mariana, do bairro, estava junto, porque como espaço, como parque, como lugar de convivência, é também um lugar importante. Então, bem-vindo à Cinemateca e vamos reconstruir a Cinemateca, né? Porque tem muito desafio pela frente. A obra do Villa-Lobos, ela produz originalmente para o violão, sem fazer o recurso da transcrição de obras consagradas do piano, de outros meios instrumentais, né? Ele cria para o violão um idiomatismo próprio, um idiomatismo sofisticado, um idiomatismo extremamente rico do ponto de vista cultural, étnico, né? E que faz com que o violão seja aceito nas salas de concerto por todo o mundo, né?